Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Assis, eu sou auditor de controle externo lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal e eu já fui aprovado em mais de 5 concursos públicos. Eu estou aqui para passar um pouquinho da minha experiência para vocês que estão estudando ou pretendem começar a estudar nesse mundo de concursos, que a gente vê que é uma infinidade de informações, uma infinidade de cargos, oportunidades a toda hora, e passar um pouquinho dessa minha experiência para vocês. E no vídeo de hoje, eu vou falar 5 erros que eu cometi durante a minha preparação, que eu gostaria que vocês não cometessem, justamente para vocês economizarem o tempo de vocês, que durante essa preparação é precioso, encurtarem ainda mais esse caminho. Então vamos lá, sem enrolação. O primeiro erro que eu cometi, que eu espero que vocês não cometam, é estudar para qualquer concurso ou qualquer área, né, sem ter um foco. Então, assim, eu era um concurseiro de edital, ficava pulando de edital em edital. Então, para vocês terem ideia, o primeiro concurso que eu estudei foi para a Câmara Legislativa, Poder Legislativo. Depois estudei para SLU, BRB, e até dentre esses concursos que eu passei, eu posso citar BRB, Carreiras Bancárias, Codevasf, Empresa Pública Federal do Poder Executivo, a Câmara Legislativa, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, área de controle. Para vocês verem, graças a Deus eu fui aprovado, mas assim, perdi um tempo enorme, pulando de edital em edital, sem um foco. Fui reprovado várias vezes, apesar dessas aprovações, e justamente por isso, por eu não ter um foco, não saber aonde eu queria chegar, e aquela frase, né, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então assim, conheçam as áreas, são diferentes, que nem eu falei, citei exemplos, né? Se você não tem um foco ainda, é normal, dentro dessa diversidade, você tem que excluir algumas possibilidades. Então, por exemplo, apesar de ter feito, e passei também na PCDF, eu não tenho perfil para ser policial, eu não gostaria de ser policial, isso eu já estava tendo um foco para o TCDF. Eu estudava para o TCDF, mas aproveitava todas as oportunidades. E é isso que eu quero que vocês tenham. Tenham foco, mas ok, aproveitem todas as oportunidades. O segundo erro é começar sem ter um planejamento. Então, isso realmente me custou muito tempo e muita energia. Por quê? Porque eu estudava assim, deixando a vida me levar, sem saber o que eu ia estudar amanhã, o que eu tinha visto ontem, sem ter um controle, metas estabelecidas. Então assim, comecei totalmente perdido, sem ter um controle. Então isso dificultou bastante e eu perdi um tempo muito grande. Então assim, você planejar seus estudos é muito importante justamente para você visualizar alguns marcos, né? Daqui a 2 meses eu tenho que ter avançado quanto? Se eu não avancei, o que eu tenho que fazer? Tem que reprogramar isso. Isso assim, não é algo que você demora 1 mês para planejar, não. Assim, reserve um tempo breve, inicial, mais que uma semana, não precisa disso, mais que uma semana. Naquela primeira semana que você está organizando seus estudos, faça um bom planejamento, que assim, você já vai estar na direção certa. É outra frase que tem, né? Como é que é? Tá no caminho certo, velocidade, entendeu? Essa é a frase? Então, beleza, tá. Então, assim, um bom planejamento vai te colocar na direção correta, né? A direção é mais importante do que a sua intensidade, velocidade. Então, não adianta você estar correndo, mas na direção errada, entendeu? Você só vai estar mais longe do seu objetivo. Fazer um bom planejamento vai te colocar na direção correta para você atingir os seus objetivos mais rápido. E foi um erro que eu cometi, assim, demorei bastante tempo para perceber que estava errado. Eu precisava ter um planejamento. O terceiro erro que eu cometi, que eu espero que vocês não cometam, é assim, muitos concurseiros iniciantes têm esse erro enraizado, vamos dizer assim, que é estudar uma matéria por completo. Então assim, falar, eu vou fechar essa matéria primeiro antes de começar outra. Eu fiz isso, estudei Direito Constitucional todo, assim, depois fui estudar Direito Administrativo todo. Quando eu estava no meio de Direito Administrativo, já não lembrava o que eu tinha visto em Constitucional. Então assim, realmente, eu sei que os concurseiros iniciantes até falam, não, eu aprendo melhor assim, mas por favor, não percam seu tempo, não façam isso que eu fiz. E assim, eu sei que tem muitas pessoas que fazem assim, já recomendo, e tem pessoas que realmente querem continuar dessa forma, mas eu espero que vocês não façam isso. Como resolver a situação, né? Faça um ciclo de estudos. O que é um ciclo de estudos? É você intercalar essas matérias. Por exemplo, você estudou Direito Constitucional, depois vai estudar Administrativo, depois Raciocínio Lógico, depois, enfim, Português, volta para Constitucional, entendeu? Então vai rodando essas matérias, até pelo dinamismo da coisa, então você vai aprender de forma melhor, vai fixar melhor os conteúdos. Algumas matérias se relacionam, então, principalmente essa parte do direito, você vai ver artigos da Constituição que são abordados no direito penal, direito civil, entendeu? Comece a intercalar as matérias, tenha um ciclo de estudos e, por favor, não cometa esse erro de estudar uma matéria de uma vez, terminar essa matéria para começar outra, beleza? O quarto erro que eu queria passar para vocês é não fazer questões. Cara, isso é o básico e eu realmente demorei, eu acho que
mais de anos, sem brincadeira, assim, mais de um ano eu estudava só conteúdo, resolvia as questões que tinham na aula, assim, assistia muita videoaula no meu começo da preparação. Poderia até ser uma dica, assim, um outro erro, talvez, estudar só por videoaula, né? Mas beleza, vamos voltar pro foco. Não resolver questões. Então, assim, eu demorei muito tempo para começar a resolver questão e são elas que vão te fazer aprovado, né? No dia vai ter o quê? Questão para você acertar ou errar. Então, não espere para começar a fazer questão. Muita gente não gosta de começar porque tem medo de errar, não tenha esse medo. Eu, particularmente, não tinha esse medo. A minha preocupação realmente era só avançar no conteúdo, por isso que eu não tinha essa preocupação no início, mas realmente depois eu percebi que era necessário, tanto para você controlar o seu desempenho, saber onde você está acertando, onde você está errando mais, quais conteúdos você está errando mais, né? E assim, novamente, te direciona no seu caminho de aprovação. Você saber o que você precisa melhorar é fundamental. E resolvendo questões vai te ajudar nesse sentido. Então, beleza. O quinto e último erro que eu queria passar para vocês aqui é não fazer revisões. Então, eu tinha essa pressa de avançar nos conteúdos, só que eu negligenciava aquilo que eu tinha visto, né? Ainda mais quando você quer estudar para um concurso que exige muito, né, de você, assim, essa capacidade de memória, várias matérias para administrar, você precisa revisar aquilo que você já viu, até para avançar bem nos demais conteúdos, né? Então, assim, existem diversas formas de revisar. A que eu acho mais correta, assim, é pegar os resumos impressos, as anotações que você fez e um caderninho de erros. Assim, o que era esse caderno de erros para mim? Anotava as questões que eu tinha errado, que eu via, né? E colocava no Word, assim, para eu aprender com os erros que eu tinha. Então isso me ajudava a revisar aqueles conteúdos que eu não tinha absorvido bem, entendeu? Então assim, vocês vão ver revisões de diversas formas. Tem gente que aprende melhor com flashcard, tem gente que aprende fazendo aquela revisão de 24 horas, 7 dias, um mês, entendeu? Eu testei alguma dessas coisas e o que eu percebi que para mim serve seria justamente isso, caderno de erros e revisar resumos e anotações impressas que eu tinha feito. E assim, um erro que eu comentei durante a aula que poderia ser um sexto erro é justamente só estudar por videoaulas. Então, no início da minha preparação, eu só estudava por videoaulas, né? A gente brinca assim, né? O concurseiro Netflix, assim, que só assiste videoaula. E realmente, para quem tem uma dificuldade de começar uma matéria, a videoaula é interessante por ser mais didático, assim. Existem professores com uma didática excelente que você absorve melhor o conteúdo. Mas você tem que ter a noção de que é um estudo muito passivo. E o que você tem que buscar, né? Fazer um estudo mais ativo. E como é que você faz isso? É lendo PDF, para você absorver, porque ali você vai ler, se você não entendeu, relê de novo, mais uma vez, porque a videoaula é assim, você não entendeu? Vai avançando, que você espera em algum momento entender. Mas no PDF não, você vai ler, se você não entendeu, você relê de novo e você vai avançando no seu ritmo. O PDF vai ser um estudo mais ativo, você realmente vai travar ali se você tiver dificuldade e vai avançar à medida que você vai entendendo, assim. Então, assim, foi um erro que eu cometi também, um erro extra aí, vamos dizer, só estudar por videoaula. No momento que eu considero assim, que eu comecei a estudar de forma correta, apesar de assistir videoaulas também, algumas matérias que eu tinha dificuldade, a exemplo de contabilidade. Contabilidade eu sempre via videoaula, mas a partir desse momento que eu via que eu estava estudando certo, eu sempre li o PDF. Então, apesar de ver a videoaula, eu sempre li o PDF, entendeu? Então, assim, o ideal é que vocês avancem apenas com o PDF, mas se está difícil, beleza, assiste a videoaula e depois lê o PDF, que você vai reter melhor o conhecimento e vai, assim, meio que engateando, adquirindo essa maturidade nos estudos de não depender de outra pessoa te passando aquele conhecimento, entendeu? Você ir lendo e tentando absorver aquele conhecimento, beleza? Mas é isso, pessoal. O que eu queria passar no vídeo de hoje foram alguns erros que eu cometi. Novamente, espero que vocês não cometam esses erros para que a caminhada de vocês seja menos dolorosa, né? Eu costumo falar assim, que inteligente é aquela pessoa que aprende com os próprios erros e o sábio é aquela pessoa que aprende com os erros dos outros. Então, que vocês possam aprender com os erros que eu tive, para não cometê-los, né? E, enfim, atingirem o objetivo de vocês mais rápido. Mas é isso. Fiquem com Deus, bons estudos e abraço.